Olá, tudo bem? Olha só eu aqui para mais uma grande videoaula, onde hoje nós iremos aprender um pouco sobre a primeira lei de Mendel e cruzamento genético. Eu sou Antônio Diniz e até o final desta videoaula nós iremos aprender um pouco sobre cruzamento genético e a primeira lei de Mendel. Gregory Mendel foi um monge botânico e meteorologista. Viveu lá pelo século XVIII e hoje considerado o pai da genética, que é um assunto muito importante, onde nós iremos aprender hoje um pouco sobre a lei. E todos nós já sabemos que genética é a ciência que estuda a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações, ou seja, uma característica que é passada de pai para filho. E Mendel, no século XVIII, já tinha essas inquietações, porque eles se perguntavam por que em algumas regiões as pessoas são diferentes umas das outras, porque as flores são diferentes umas das outras, apesar de ser da mesma espécie. Por que os animais são diferentes uns dos outros? E esta pergunta, no século XVIII, já lhe atormentava. Então, ele procurou fazer alguns estudos, alguns experimentos, para poder obter estas respostas. Respostas sobre a variabilidade que existia ao seu redor. Para a variabilidade que existia ao seu redor. Como eu já falei momentos atrás, que genética é o ramo que estuda a hereditariedade, ou seja, as características que são repassadas de pai para filho. E qual foi a principal fonte de estudos de Gregory Mendel no século XVIII para que ele pudesse obter estas respostas? Ervilhas estas que na linguagem científica lhe trouxe uma rápida resposta, teve um rápido retorno. E por que Gregory Mendel resolveu escolher as ervilhas? Gregory Mendel escolheu as ervilhas. Aqui você pode observar na figura do meu lado esquerdo, você observa uma flor de ervilha. E do meu lado direito, a gente pode observar a figura de Gregory Mendel trabalhando com as ervilhas. E por que Gregory Mendel escolheu exatamente as ervilhas para os seus estudos? Ele escolheu pela facilidade de cultivo. Ela pegava praticamente em qualquer superfície, em qualquer terra, era fácil de cultivá-las, por isso Gregory Mendel escolheu as ervilhas. Ele também escolheu pela variedade de fácil identificação, onde poderia observar as suas variedades e elas eram identificadas de uma forma muito fácil, essa variabilidade. Também o alto índice de fertilidade e também o curto ciclo de vida que elas tinham. Aqui você pode observar neste slide que como eu acabei de ressaltar para vocês, nós observamos aqui a posição das flores, a coloração das flores, também os galhos das plantas aqui de ervilha, e também você pode observar o formato das ervilhas. Nós temos ervilhas arredondadas, ervilhas lisas, ervilhas rugosas. A coloração das ervilhas, temos ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Também nós temos ervilhas com a vagem esverdeadas e rugosas, e também amarelas e verdes. Estas são uma das finalidades, um dos objetivos que Gregory Mendel resolveu escolher a ervilha para trabalhar em seus experimentos. E como Gregory Mendel iniciou este seu experimento? Ele iniciou da seguinte forma. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção neste quadro, pois aqui onde Gregory Mendel conseguiu fazer os seus experimentos, ele fez da seguinte maneira: ele fez o cruzamento da geração parental, a geração pura, que era amarelo com verde, e logo em seguida ele fez o cruzamento com a geração filial ou geração híbrida, que eram dos heterozigotos, ou seja, das misturadas, que foram o resultado do cruzamento do amarelo com a ervilha verde, e logo em seguida ele fez uma autofecundação. Esta autofecundação ele fez da geração do resultado do cruzamento das amarelas com a verde.
ok? Então preste bem atenção. Ele fez da seguinte maneira: ao cruzar a geração pura, a geração parental dos pais, ele fez da seguinte maneira: cruzou o amarelo com o verde e deu amarelo. Logo em seguida, novamente ele cruzou, deu novamente amarela. E fez vários cruzamentos, vários testes e sempre dando amarela. Então ele deduziu que a cor amarela da ervilha era predominante com relação à verde. Logo, ele chamou a amarela de dominante e a verde de recessiva. Então, ele continuando seus experimentos, ele cruzou as ervilhas que eram o resultado da primeira geração, do primeiro cruzamento, da geração parental, a geração pura. Então, ele fez da seguinte maneira: cruzou amarelas com amarelas da primeira geração, e desse resultado ele pôde constatar que 75% eram amarelas e 25% era de cor verde. Então ele deduziu que desta forma iria aparecer em algum ponto do cruzamento, sempre iria se manifestar a de cor verde. Então eu gostaria que você observasse aqui uma definição sobre heterozigoto e homozigoto. Na questão do heterozigoto, você pode observar que os genes de alelos são diferentes. Aqui nós temos na sequência o azão com azim, eles são diferentes, então são alelos diferentes, chamamos de heterozigoto. Azão com azim. Na sequência nós temos o alelo bezão com alelo bezim, também chamado de heterozigoto. Héter quer dizer diferente, então não esqueça, definição de heterozigoto, são genes de alelos diferentes. Na sequência você pode observar a definição de homozigoto. Homozigotos são genes de alelos iguais, ou seja, nós temos azão, azão e bezim, bezim. Lembrando que azão, azão são alelos dominantes e bezim, bezim são alelos recessivos. Aqui eu gostaria que você se atentasse sobre a questão do gene recessivo. Recessivo, como eu falei para você, é a parte que é dominada e dominante é a parte que domina. Então, observe bem, os alelos recessivos, eles só irão se manifestar no indivíduo quando ambos forem recessivos, eles se expressam. Mas quando o gene recessivo é inibido pelo seu alelo dominante, quando aparece de forma de heterozigose, ou seja, nós temos um bezão e um bezim, ele irá se manifestar inibindo o gene recessivo, ok? Então, esta é a definição de gene recessivo. Aqui você pode observar a manifestação do gene dominante, onde quando existe genes dominantes de forma homozigose, na forma de homozigoto, você pode observar que ambos se manifestam, mas quando ele é dominante no formato heterozigoto, somente o gene dominante se expressa. Então, os dominantes são expressados aqui na figura pela letra A, representados pela letra A, maiúsculo, azão, azão, e os dominantes e os recessivos, melhor dizendo, são representados pela letra minúscula, no caso aqui Bzinho. Então, o gene dominante azão, azão, quando vem nos alelos do pai e da mãe, ambos se expressam. E quando vem expressados do pai e da mãe de forma de heterozigose, nós sabemos que apenas o dominante se manifesta. Aqui nós temos um esquema onde você pode observar no diagrama ou no quadro de Punnett, onde ele reafirma este conceito. Aqui nós temos sementes de cor amarela e sementes de cor verde. As sementes de cor amarela são expressas pelo vezão e as sementes de cor verde expressas pelo verdinho. Aqui nós observamos que a geração filial híbrida, onde nós observamos que
temos um alelo do pai e um alelo da mãe. Um alelo do pai e um alelo da mãe. Aqui já é a mistura, já é a geração filial híbrida, onde foi gerada pela geração pura, que foi do verde com o amarelo. Então, observe bem, nós temos um alelo do pai, Vzão, e um alelo da mãe, Vzim, ou vice-versa. Um alelo do pai, Vzão, e um alelo da mãe, Vzim. O Vzão, o amarelo, melhor dizendo, ele é expresso pelo Vzão, e o Vzim é expresso pelo verde. Como eu falei no slide anterior, que nas ervilhas de cor amarela, elas predominam, elas têm domínio com relação às ervilhas de cor verde. E aqui no quadro de Ponnet, você pode observar a seguinte forma. Nós pegamos aqui o Vzão, o alelo do pai, e o Vzim, que é o alelo da mãe. 1. Então você pode observar aqui da seguinte maneira, no quadro de Ponnet, o Ponnet. Você pode observar que aqui nós temos os alelos do pai, que é Vzão, Vzim, que é da geração híbrida, e os alelos da mãe, que é Vzão, Vzim. Nós fazemos o cruzamento da seguinte maneira. Vzão com Vzão vai dar Vzão, Vzão, e o Vzão com Vzim vai resultar Vzão, Vzim. Aqui nós temos o Vzim com o Vzão, que vai resultar Vzão, Vzim, lembrando que o maiúsculo sempre é na frente, e o Vzão vai cruzar com o Vzim, que vai dar Vzim, Vzim. Aqui você pode observar que a cor verde, ela se manifestou aqui no cruzamento do quadro de Ponnet. Como você pode observar, nós temos 75% de cor amarela e 25% de cor verde. Por quê? Cada quadradinho desse equivale a 25%. O todo, o conjunto, o máximo da porcentagem que existe, não é 100% no seu formato normal, matematicamente falando? Então, se nós temos 4 quadrinhos desse, cada quadro deles vale 25% e o todo é 100%. Então aqui nós temos o Vzão, Vzim, que vai se manifestar com a cor amarela, o Vzão, Vzão com a cor amarela e o Vzão, Vzim, que vai se manifestar com a cor amarela, e o Vzim, Vzim, que vai se manifestar com a cor verde. Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido e fiquem com Deus e até a próxima.